Bom dia, meu amor. Pai do Senhor. Bom dia, minha esposa. Amém. Bom dia a todos os irmãos e irmãs do grupo. Nós estamos aqui nessa manhã dando início, o primeiro vídeo para mentoria para casais. Algo que Deus já estava tocando no coração do meu esposo e essa noite Deus me deu um sonho. Então o Senhor tem pressa nesse negócio, né? Tem famílias que precisam. O próprio Senhor diz na palavra que o meu povo perece por falta de conhecimento, né? E também diz que aquele que pode fazer o bem não faz, peca. Então nós queremos, né? Nosso coração está ardendo para trazer esse conhecimento para as famílias sobre casamento, sobre criação de filhos, através da palavra e também das nossas experiências com Deus. Amém, meus irmãos. Eu quero já iniciar aqui. Primeiramente, acho que tudo tem que ser através da palavra de Deus, né? Tudo tem que ser na direção de Deus. Como minha esposa acabou de dizer, é algo que Deus já tem tocado no nosso coração. Então, para iniciar esse primeiro vídeo, né? Não sei se vai ter outros, vai tocar tudo na direção de Deus. Nós estamos dando o primeiro pontapé. Eu quero iniciar aqui com os irmãos no Salmo 128, né? Que já fala sobre família. Abençoado é todo aquele que teme ao Senhor, que não anda em caminhos, pois comerás do trabalho de suas mãos. Feliz será, e isso te será bem. A tua esposa será como videira frutífera pelo lado da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira ao redor da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. Sim, tu verás o filho de teus filhos e a paz sobre Israel. Amém? Amém. Então tá aí, irmãos, uns salmos, a palavra do Senhor, dizendo claramente que esse homem que teme ao Senhor, que anda nos caminhos de Deus, é um homem abençoado. Automaticamente a sua casa é abençoada. Automaticamente a sua esposa é uma abençoada. Os seus filhos serão abençoados. E ele vai ver a sua geração, né, ser abençoada através das ações dele. E assim é a promessa de Deus, que Deus ele promete abençoar a geração dos filhos daqueles que andam no seu caminho. Então nós estamos iniciando esse primeiro vídeo já trazendo para os irmãos, né, pela palavra de Deus, que o homem que anda no caminho do Senhor, que teme a Deus, ele automaticamente será abençoado por Deus. E através disso a sua família vai ser alcançada, a esposa, os filhos. Então esse é o primeiro início que nós estamos querendo trazer para os irmãos, que nada é feito sem direção de Deus, sem a palavra do Senhor. É importante você entender que Deus é que nos guia, que é Ele que dá todo o suporte, né? Foi Ele que criou a primeira família, o primeiro casal, e através disso é Ele que quer dar o suporte e estrutura desse casal. E através do primeiro casal, todos os casais serão abençoados, sendo guiados por Deus. Amém? Amém, Jesus. E quando a palavra fala o homem que teme ao Senhor será abençoado, não é somente o homem, né? Mas a mulher também. A mulher é uma figura muito importante. Deus criou Eva da costela de Adão. E quando a mulher ela não é casada ainda, ela é uma mulher, mas quando ela casa, ela passa a ser gerada. Quando a mulher ela se une ao seu esposo, ela começa a ser gerada. Ela começa a ser gerada, começa ali ser gerada uma esposa, né? E o homem também. O homem ele passa por um momento de dormência e para Jesus formar ali na união do casal um homem e uma mulher que vão passar a ser uma só carne. Vão passar a ser uma só carne, tendo ali um entrosamento em tudo, né? Então é muito importante buscar esse conhecimento para o casamento, para a família, né? Quer ter uma família abençoada, quer ter um lar abençoado. Você, mulher, que quer ser uma mulher sábia, o homem que quer ser sábio, que quer ter autoridade dentro do lar, é necessário obter esses conhecimentos,
né? Buscando a Deus, temendo a Deus, orando, né? Vigiando, cumprindo os princípios da palavra, é muito importante. Então, meus irmãos, o que nós queremos trazer para os irmãos nesse momento? Desde quando nós casamos, eu e minha esposa, Patrícia, nós temos algumas experiências, não poucas, né? Foram várias experiências, né, que no início, até entrosar, né, nós acabamos de falar, até entrosar nós dois, tem as diferenças, né? Ela perfeccionista e eu mais, tipo aquele negócio de produção. Eu quero ver a coisa andando e ela quer ver o negócio bem organizado. Então a gente foi encaixando uma coisa com a outra, entendeu? Porque se a gente não aprender a engrenar o que Deus colocou na vida dos dois, o tempo todo vai ficar batendo de frente. Então ela teve que aprender o meu jeito de ser e eu tive que aprender o jeito dela de ser. Em alguns momentos eu tenho que recuar e entender que ela estava com a razão, em alguns momentos ela recuar e ver que eu estava com a razão, às vezes mesmo com a razão errada, mas é necessário em alguns momentos a gente esperar, porque se a gente tentar, às vezes você não consegue entender no momento que a pessoa está falando, e aí você quer forçar aquele entendimento. Não, é melhor você aguardar um tempo e trazendo devagar um contexto para a pessoa compreender o que você quer fazer, automaticamente vai engrenando assim muito naturalmente as coisas, entendeu? Até mesmo porque a palavra diz que o cordão de 3 dobras não se rompe tão facilmente. Então, quando o casal está tendo um desentendimento e ali um não consegue encaixar na cabeça do outro aquele entendimento, o que a gente precisa dar? Lugar ao Espírito Santo. A esposa vai orar e o Espírito Santo, se ela estiver errada, vai testificar no coração dela, vai testificar no coração do esposo, e assim o casal entra em harmonia. Então é muito importante a presença de Deus. Eu tinha um espírito muito irado, nervosa, eu queria ser a dona da razão, né? E a palavra fala da mulher rixosa na Bíblia, que é aquela mulher gota a gota, que fica batendo na tecla, azucrinando na cabeça do marido. Ela não tem paz e a casa dela não tem paz por causa dela. Então isso é algo muito perigoso e é algo que as mulheres têm sofrido muito, esse espírito rixoso, né, que luta com as mulheres para ela tirar a paz do cônjuge e a paz da casa. E quem traz essa paz para nós é o Espírito Santo. Realmente, não é o marido, não é o dinheiro, não são filhos, não é carro, não é casa. O que traz a paz para dentro do lar é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo ele só está dentro do lar quando um dos dois tem o entendimento de que ele tem que ser trazido para dentro de casa, né? Porque a própria palavra fala lá em Apocalipse 3:21 que Jesus está à porta e bate. Aquele que abrir entrará e ceará comigo. Então nós temos que abrir a porta. Não adianta você falar, ai Deus, Deus, não. Você tem que dar lugar, você tem que permitir essa entrada. Aí ele vai entrar. E quando ele entra, não é minha vontade mais. Quantas das vezes, né, ela ficar virada, ela ficar agitada, ela queria impor algumas condições, se fosse agir pela minha carne, nós ia virar uma guerra dentro de casa. Mas como o Espírito Santo vinha e falava, ó, fica quieto, não fala nada, você vai ver que essa guerra vai cair sozinha. Quantas vezes a guerra era vencida sem nenhuma palavra? Ela nervosa, agitada, querendo levantar aquela guerra. Mas como não tem com quem guerrear, como é que você guerreia? Né? Então o Espírito Santo dava uma sabedoria muito grande, o tempo todo eu ficava em silêncio por dentro, estava borbulhando, com vontade de abrir a boca e falar, né? Até espumar os cantinhos da boca, como muitos fazem, né? Mas não, eu ficava no silêncio, só em oração, Senhor, eu vou proteger esse inimigo, esse espírito rixoso, esse demônio da ira, da contenda. Quando se via, ela acalmava, daqui a pouco por si só ela vinha, ai meu amor, me perdoa, eu falei umas coisas que não devia. Algo importante isso. Tem pessoas que é orgulhosa, né? Briga, por mais que tá errado, não volta atrás. Isso. Tem mulher que briga com o esposo, já quer sair da cama, já quer ir pra sala, já quer ir pro outro quarto. Maridos que brigam com a esposa, já quer sair da cama e ir pro outro quarto. E a palavra fala para não deixar o sol se pôr sobre a nossa ira. Então, tá ali naquele calor, sai, respira umas 10 vezes, né? Busca do Senhor, Senhor, eu casei,
para viver até o fim da minha vida do lado da pessoa. Casamento, irmãos, não é um sentimento, não é uma emoção. Casamento, a união de um casal é uma escolha diária. Perfeito, não existe ninguém. Mas em Jesus a gente busca a perfeição, né? E por que nós estamos aqui na mesa? Porque Jesus, ele trouxe os seus discípulos para onde? Para a mesa. Sabe por quê? Porque mesa é lugar de comunhão. Mesa é lugar de intimidade. E mesa é lugar de esclarecimento, onde as coisas que estão ocultas são reveladas. Por isso que é muito importante o casal, a família, senta à mesa para almoçar, senta à mesa para jantar, convide os seus filhos à mesa, converse, tenha diálogo. Uma coisa que é muito importante entre o casal, diálogo. Meu esposo é pedreiro. E eu falo a respeito de coisa de obra, me interesso por saber nome de ferramenta, como é as coisas do serviço, né? E ele também, como que foi os bolos. Então, procura se interessar pelas coisas do seu cônjuge, por mais que não é a tua área, sabe? Dê credibilidade com o que aquela pessoa fala. Procura saber como foi o dia do seu esposo, como foi o dia da sua esposa. E mulher, por mais que você tá estressada, mal-humorada, procura ter doçura nas palavras, né? Porque às vezes, tanto o homem como a mulher, o que afasta o diálogo é a pessoa grossa, a pessoa mal-humorada, sempre de forma ríspida. Então vamos buscar ser a imagem e semelhança de Cristo. Ó, desculpa o fundo aí, né? Buscar ser a imagem e semelhança de Cristo, que ele diz que ele é humilde e manso de coração. Então, nós estamos vendo aí, irmãos, que a comunhão de um casal, ela é algo muito importante dos dois lados. Não adianta eu, né, me dispor em tudo que é necessário e minha esposa não se dispor. Não fazer nada. Não fazer nada. Então, é igual um boi, né? Com a canga desigual. O jogo, né? A canga, antigamente, o que era a canga? Era uma madeira que se colocava no pescoço de dois bois. É assim, ó. Aqui que é o jugo, né? Junto aqui. Se um é maior, muito maior do que o outro, quer dizer, vai ficar desigual, né? Então a gente tem que entender que o jugo tem que ser igual para os dois. Se os dois entrou dentro do casamento, os dois têm que assumir o mesmo compromisso com o lar, com a casa, com o desenvolvimento familiar, com os filhos. É tudo igual. A mesma responsabilidade que eu tenho sobre meus filhos, ela tem. A mesma responsabilidade que eu tenho sobre o lar, ela tem. Na financeira, na mesma coisa, nós temos responsabilidade igual. Não é porque o meu salário é maior que eu sou... Não, é a mesma responsabilidade. Nós temos, não é porque ele ganha mais do que eu, então ele tem que pagar. Não, o salário é do casal. No então meu o casal caso, tem que lutar pelo que está dentro de casa e fazer a diferença naquilo tudo que está entrando. Os dois juntos. Não é porque um quer, ele ganha, ele tem que fazer isso, ele tem que pagar aqui, não. Nós temos que entender qual que é o principal projeto da casa. Porque tem que pensar na casa. E algo que traz muita contenda nos casamentos é a parte financeira, né? Tá sempre em luta, sempre em batalha. Uma coisa que eu costumo falar muito com as pessoas, que um casamento tem 5 fatores, né? Mas tem que entender qual que é os fatores. Homem e mulher. Foi criado no Jardim do Éden. Homem e mulher. O homem tem que ter o papel dele de homem, cabeça da casa. Isso. E a mulher o papel dela de mulher. E não é só questão do lar. Homem para mulher e a mulher para o homem, né? Eu estou falando em questão de sexo, em questão conjugal. É homem e mulher. Não tem esse negócio de ficar de irmãozinho dentro de casa, de amiguinho dentro de casa. Não. É esse papel. Segundo lugar, marido e esposa. Aí já não é questão do leito, é questão das responsabilidades do lar, do matrimônio. Você tem que lutar pelo teu esposo, a tua esposa, e você tem que lutar para a sua esposa. Terceiro lugar, amigos. Porque um casal que não é amigo, que não ouve um ao outro, não consegue compreender os problemas, não consegue compreender a dor um do outro, e isso vai desenrolando, desencadeando. Aí como uma pessoa não tem um amigo dentro de casa, ele vai procurar onde? Amiga para desabafar, e a amiga vai falar mal do teu marido, vai querer você separar do seu casamento. Exatamente. Tem muitos maridos que não tem amigo nenhum e fica engolindo aqueles desaforos, porque se ele falar para a mulher que está insatisfeito com alguma coisa, ele criou uma guerra dentro de casa.
Ele não pode Então, falar nada, que aí ela já começa a falar, porque você já... Não, você tem que ser amiga. E o amigo, ele escuta, sem falar nada. Às vezes não vai falar nada, só vai escutar. Se puder dar um conselho bom, dê. Se for para corrigir em alguma coisa, exortar, exorte também. Mas porque com amigo é isso, é sabedoria. sincero, é verdadeiro. Exatamente. E o amigo quer o bem. Exatamente, exortar com sabedoria, não é xingando, brabo, discutindo, que às vezes aconteceu alguma coisa, que você é um burro, que você não sei. Não, você tem que saber exortar a pessoa. Quarto lugar, companheirismo. Uma pessoa que é companheira, tudo que você fazer, a pessoa, não, tô junto, vamos embora, vamos fazer junto. Isso é muito bom, companheirismo. A pessoa acompanhar você nas coisas. Tem pessoas que o tempo todo tá sozinho. Já teve dias, né, de eu estar em casa, assim, sem fazer nada, e meu esposo tá precisando de um servente lá. Eu fui ajudar, entendeu? E já teve dias de eu estar precisando de mão de obra aqui pra me ajudar a fazer um bolo, fazer um salgado, e ele colocou a mão na massa. Né? Às vezes ela acaba de fazer um bolo, chega um pedido, eu acabei de chegar para almoçar. Ela falou, amor, chegou um pedido. Você vai fazer entrega pra mim? Você vai pra fazer mim? entrega pra mim? Eu poderia ser um ignorante, não, eu vim descansar para almoçar, daqui a pouco eu tenho que trabalhar de novo. Eu falei, não, minha vidinha, já põe aí na caixa de entrega que eu já tô indo. Até eu ir e voltar, já deu certo de ficar pronto o almoço. E assim, por exemplo, é importante pra ele na casa da mãe dele, então se pra ele é importante, pra mim também é importante, né? Se é importante pra ele fazer uma visita e ele quer que a esposa dele esteja em casa, às vezes, eu não vou, tô indisposta, é luta, tal. Não, eu vou também, porque eu quero ser companheira, né? Igual eu gosto de ir no mercado, eu gosto que ele vai comigo. Isso. E ele se dispõe aí também, então é muito importante o companheirismo. E quinto, parceiros, entendeu? Parceria, o que é? É sociedade. Não é só na hora que o dinheiro tá na mão, que a saúde tá bem. Não, parceria Quando você fala de parceria, uma sociedade, é mesmo que uma empresa, ela tá indo bem, de repente ela começa a perder as forças, os parceiros... Aí a mulher quer pular fora, aí o marido quer pular fora. Eles têm que se unir e arrumar estratégias para vencer aquele momento e tornar a começar a subir de novo. Agora, a pessoa que não é parceiro, na primeira oportunidade ele pula do barco. Ele não quer saber, não, eu não vou ficar nessa situação, não, para mim isso não serve. Então, quer dizer, são 5 fatores muito importantes num casamento. Se você não tiver esses 5 fatores em ação, comece a colocar agora. Mas eu não tenho força para isso. Então, aí que você vai entrar diante do trono de Deus. Porque Ele é todo poderoso para dar força em tudo que é necessário. Nós vamos fazer 7 anos de casamento agora, dia 29 de junho. Nesses 7 anos, nós passamos vários tipos de luta. E nós não vencemos pelas nossas forças. Não foi porque eu sou sabidão. Não é porque eu tenho força física. Teve vezes de eu querer desistir. Exatamente, e ele entrar em oração por mim, jejuar. Não, eu não dou conta, eu não vou conseguir. Vai, entra em oração, faz campanha de jejum, faz campanha de oração, né, busca na palavra e Deus vai dando força. E é esse cordão que não pode faltar, que ela falou. O cordão de 3 dobras. Ele não pode faltar. Por que Jesus, né, na palavra coloca 2? Para se um cair, o outro ajuda a levantar. Se um tá fraco, o outro ajuda a fortalecer. Então, por isso que é importante o casal tá unido, tá em comunhão, porque vai ter momentos que um vai estar fraco, o outro levanta, um vai estar triste, o outro vai lá e alegra, dá uma palavra de conforto, né? E assim vamos vencendo. Amém? O vídeo já está bem longo, né? Nós vamos fazer uma oração. Só para encerrar, assim, irmãos, eu sei que tem pessoas que vão falar, mas meu esposo não é crente, minha esposa não é crente. Nós não estamos falando aqui só em questão de religião, irmãos. Nós estamos falando de buscar Deus. Mais para frente, em outros vídeos, nós vamos trazer um pouquinho mais em relação de quem está na posição e de quem não está. Nesse momento é para criar uma harmonia, para dar um esclarecimento familiar para os irmãos. Aquele que entendeu o que nós estamos falando vai começar a agir em alguns pontos que nem é questão de igreja, é questão dentro de casa. Tudo que nós for fazer aqui para os irmãos é relacionado à família. Depois que nós vamos falar um pouquinho mais de religião, para os irmãos entenderem que é um complemento da igreja, é aqui. A primeira igreja tua é essa. Depois, primeiro ministério é o lar. Ministério é o lar. Aí depois você vai complementar, indo para a igreja, buscando conhecimento, comunhão com Deus. Primeiramente é aqui. Amém, meus irmãos? Nós vamos encerrar com oração, né? Orando por nós, pelos irmãos. E se os irmãos gostou,
Os irmãos depois mandam joinha no grupo. E se tiver alguma dúvida, manda no privado, né? Que nós vamos estar respondendo. Nós vamos estar respondendo. E se tudo correr do jeito que nós estamos entendendo que Deus quer, vai ter mais outros vídeos e nós vamos acrescentar mais pessoas no grupo. Por enquanto, nós estamos iniciando com esses irmãos que estão aí. Amém? Pai querido, Pai amado, nesse momento, Senhor, de oração, Pai, aqui, meu Pai, nós te agradecemos, meu Deus, por essa palavra, por essas instruções, por cada uma dessas vidas, ó Pai, que vai ser alcançadas através dessa palavra, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Alcança essas irmãs, esposas, meu Pai. Alcança, Senhor, esses varões, esses esposos, meu Deus. Alcança as famílias, alcança os filhos, meu Pai, que o Senhor venha salvar famílias, que o Senhor possa fazer a diferença, meu Pai, nos usar como instrumento do Senhor. Cubra a nossa casa com o teu sangue, cubra a casa dos meus irmãos, das minhas irmãs, que esse vídeo, Pai, alcance, Senhor, milhares de pessoas, meu Pai, da vitória, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. É tempo de avivamento, meu Pai, é tempo do Senhor levantar famílias fortalecidas na tua presença, Pai. Sociedade, meu Pai, fortalecida na tua presença. Abençoa, Senhor, em nome de e Jesus confirma Cristo. a bênção e a vitória. Amém, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Fiquem Amém. com Deus Deus. abençoe a todos. Deus abençoe, em nome de Jesus.